Olá, como vocês estão? Tudo bem? Estão me ouvindo? Oi, Wanda. E Oi, aí? Vi! Nossa! Nós, Eu com- tava olhando, nós combinamos! eu ia falar, eu juro que eu não combinei nada com você. Isso é sinergia, isso é rapport. Não, O eu tava pessoal tá olhando, eu em preciso de cor, preciso de uma cor hoje, Ah, preciso, né? é bom demais, que legal, que bom estar com você sempre aqui, ainda mais Muito nessa bom. sintonia, nessa sintonia. Nossa. Eu tô, Queria o dar um pessoal oi tá pro em pessoal, tô vendo tanta gente querida, Zélia, Matheus, a Lisa, tanta gente, tantos amigos maravilhosos, aí a Lu. Nossa, muita gente. Sem dúvida, vamos cumprimentando o pessoal e o pessoal já pode ir também mandando aviãozinho para o pessoal nos acompanhar, né? Com certeza a gente vai passar tanta coisa bacana para o pessoal. Manda aviãozinho aí, já já a gente começa. É. O Pedro, o Matheus, o Bruno Penido, querido, muita gente que eu gosto muito aqui. Muitos masters, muitas áreas. Oi, Polly, linda. Vana, gente, que A, bacana. Eu vou falando oi agora, porque depois eu não consigo ver mais nada. a Poli já tinha falado que ela ia acompanhar a gente Sim, de tarde já, parte da tarde ela já tinha é. falado. Tá Eu vou, ligadíssima. agora eu fixei o nosso comentário. Tá. Eu vou mandar também umas flechinhas aqui para o pessoal. Já estou convidando um monte de gente aqui. Chama o pessoal aí para ouvir, porque eu tenho certeza que a Wanda tem muita coisa bacana para passar para a gente. A gente vai falar muito sobre Sim, felicidade, né? Aliás, o sim, tema já é, né? Três fatores que regem, podem reger a nossa felicidade. As pessoas acham sim, que felicidade é algo mágico, que é questão de sorte, que tem pessoas que nasceram para ser felizes, outras não. Não é o que a gente sim. acredita, né, Wanda? É, a gente constrói, né, Vi? Eu acredito muito nisso. Ah, claro que cada um vai ter a sua definição de felicidade, vai ter a sua forma de entender felicidade. O que eu vou passar aqui são coisas que eu acredito que muitas pessoas do INEX compartilham dessa crença também em relação à felicidade. Mas é um estado, né? A felicidade é um Aham. estado constante. Eu tenho momentos alegres, momentos tristes, momentos felizes, momentos de muita emoção. E isso não me impede de ser feliz, de estar feliz, né? Então, acho que a Sim. felicidade, se a gente tiver a clareza desses três fatores que eu trago, vou trazer aqui hoje na live, que a gente vai conversar sobre isso, eu acho que isso já vai garantir de alguma forma que você possa vivenciar esse estado, estender esse estado de felicidade E pela possa sua vida construir, né? toda. Que possa Construir, construir. A gente exatamente. pode construir. Tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando aqui vem seguindo num caminho de evolução. E a gente vem Uhum. buscando evolução exatamente para isso, para a gente poder trazer a regra de ouro, né? Conquistar E a objetivos e se fazer felicidade, eu feliz. acredito, exatamente. E é algo que o ser humano busca desde sempre, né? Sempre. O ser humano busca essa felicidade, se sentir assim, manter esse estado. E eu acredito que nós no INEX a gente consegue, com muita excelência, prover isso para as pessoas através de N maneiras que a gente tem para fazer isso. Acredito que esteja na nossa missão de vida também, a gente vai falar um pouco sobre isso Sem também, dúvida. de levar isso para as pessoas. Então, é uma honra, mais uma vez, estar com você aqui. Vi, quero já dar boa noite para todo mundo que está entrando. Acabei de ver aqui Nex Franca, né, o Danilo, o pessoal de Franca, Sim, as eles nossas sempre nos frentes que nos seguem, acompanham. sempre, né, o pessoal do Sul, Sim. a Raquel, Zanete, enfim, aos amigos, familiares, já deixo aqui meu boa noite para vocês.
Vanessa, Poli, tem um monte de gente aqui. Eu quero muito que A vocês. Ingrid, maravilhosa! A Ingrid entrou, que delícia. Entrou, a A Ingrid tá aí. Kika lá, a Paty, gente queridíssima. Realmente a gente pode fazer. Cissa! A Cissa tá assim, ó. Oi, A Cissa tá aí, Cissa! eu não tô vendo, eu tô Tá, perdida aqui, ó. Ah, agora achei a Cissa. Oi, achou a meninas. Cissa. Oi, O Inex Cissa. Litoral também marcando presença, Inex Araxá. Isso aí, pessoal. Obrigada. Muito Sem obrigada. dúvida. Eu quero muito que vocês mandem bastante aviõezinhos, porque a Wanda vai passar coisas muito, muito importantes para a gente definir a estratégia da nossa felicidade. Existe um caminho que é lógico, e a Wanda fala Sim, muito sobre isso, um caminho lógico que a gente pode fazer para a gente poder conquistar, atingir a nossa felicidade. Lógico que a felicidade ela não é sempre, ela não é constante, mas você pode trazer formas de se fazer feliz por mais tempo, sim, principalmente, Wanda, entendendo, eu acredito muito, como você fala muito, principalmente no TE, quando a gente faz o curso, fala muito sobre valores. Quanto mais você viver alinhado aos seus valores, mais você consegue ser feliz, porque ou você sem vai dúvida. fazer as coisas alinhadas aos valores, vai deixar de fazer coisas que também possam ferir os seus valores. Eu até queria que você explicasse para a gente o que são valores, Wanda. Sim, né? De uma forma, acho que muito simples e didática, como eu costumo ser, né? Uhum, Os nossos valores são tudo aquilo que a gente acredita que seja importante para nós. Então, é tudo aquilo que eu dou valor na minha vida. Esses valores, eles são, na sua grande maioria, eles estão no nível inconsciente. Então, é claro que eu tenho noção dos meus valores em determinados contextos, mas alguns valores essenciais, aqueles determinantes, na maioria das vezes, eu não sei. Né? Eu uhum, não tenho essa consciência. Então, o que seria um exemplo de valor, por exemplo? Né? Então, você pensar num contexto que você está vivendo, né? Numa situação que você viveu, e pensar o que eu valorizo aqui, o que era importante para mim aqui, né? Por exemplo, honestidade, justiça, fidelidade, lealdade, né? São exemplos de valores, de coisas que uhum. você valoriza nas suas interações, né, nos contextos que você vive. Então, resumidamente, seria isso, uma maneira, né, algo que você acha importante para você, que você não abre mão, algo que é valoroso, né? E esses valores, eu acho muito, muito mágico, muito lindo tudo isso, porque o que acontece, né? Quando você começa a ter consciência deles, quando eu começo a olhar para isso, vamos supor, eu estou vivendo uma situação de conflito, eu me distancio e olho para ela e vejo o que está acontecendo aqui, né? Por que eu estou em conflito? Porque normalmente existem conflito de valores, né? Uhum. Coisas que eu valorizo que o outro não enxerga ou eu não enxergo. Então, quando você tem essa clareza, né, de entender o que são os nossos valores e procurar facilidades através disso, que tipo de facilidade, por exemplo, seria? Quando eu tenho consciência deles, eu consigo interagir melhor com outras pessoas. Porque eu consigo entender o que ela valoriza no que ela está me dizendo. Entender, eu posso não concordar, mas eu Uhum. entendo, né, o que ela está priorizando, não só no conflito, mas nas relações em geral, né? Eu costumo brincar no TE, né, pensando numa relação amorosa, se a gente pudesse ter essa clareza na hora de escolher um parceiro de vida, o Sem quanto dúvida. a gente facilitaria a nossa vida, né? Entender se os valores são compatíveis, não idênticos, mas valores próximos, né? A gente evitaria tanta dor, tanto sofrimento, né, Até para Vi? escolher uma pessoa, né? Porque às vezes a Exatamente. gente começa a negligenciar os nossos valores, você acha alguma coisa importante. Mas você está namorando, a pessoa não é muito assim, mas aquilo não é tão importante para ele, mas para você é. Quando está namorando, vai numa boa. Mas a hora que você É, pega e torna isso uma relação única, e aí se tiver um conflito de valores muito grande, vai dar problema. Ao mesmo tempo, se você conseguir explicar para a pessoa que está ao seu lado, olha, isso é muito importante para mim, isso aqui eu não abro mão. E você deixar claro para o outro que isso é um valor importante para você. Olha, sem minha liberdade eu não vivo, ou sem. exatamente. Entendeu? Vários valores que, se eu não deixar claro numa relação, depois de um tempo começa a ter problemas. Então, Eu trazer essa costumo, consciência eu acho que é importante, sim, né, Wanda?
Eu costumo dar um exemplo no Transformação Essencial. Eu sei que todos os cursos do INEC, de alguma maneira, a gente aborda valores, Sim, porque não todas tem as. como a Não, PNL ser não separado, abordar né? isso, né? Não tem como, né? Mas cada um com seu foco específico, e no Específico. curso a gente tem um foco bem direcionado. Hoje em dia, por exemplo, um exemplo bem simples de ser entendido, você manda uma mensagem para um parceiro ou para um amigo, seja quem for, e aí dá aquele 2 tracinhos azuis, a pessoa está online e não responde. Aí, né, que já criou-se um conflito, né? E aí, assim, para muitas pessoas, o fato de eu ler uma mensagem, vi, né, visualizei que a pessoa viu, ela está online e não me responder, pode ser entendido como uma falta de respeito muito grande. Aham. Poxa, que falta de respeito, se, né, e na maioria das vezes pensando que o respeito é algo importante para mim, me sentir desrespeitado por ele ou por ela. Só que o que é muito importante nessa questão dos valores? Que o significado para as coisas é de cada um. Sem dúvida. Então respeito para mim deu os 2 tracinhos azuis, não respondeu, está me desrespeitando. Mas é para outra pessoa que deu Não o é azul e não nada. respondeu? Não é nada, gente. Eu estava ocupada, mudei, fui fazer outra coisa. Por isso que Então, é né? importantíssimo você saber se comunicar e deixar Exato. claro os seus valores, principalmente no practitioner, quando faz aquele exercício de ressignificação, ali é muitos Sim, valores, né? Isso, olha, eu me sinto chateada quando acontece isso, quer dizer, eu estou mostrando os meus valores, eu estou demonstrando exato. para as pessoas. E quanto mais clareza a gente tem nisso, quanto mais consciência a gente tem, e quanto mais a gente tiver uma capacidade de comunicação boa com o outro, de dizer assim, olha, isso é importante para mim, olha, eu não consigo, justiça para mim é o top número 1, não me faça nunca Sim, me fazer algo que, ou se eu sentir alguma coisa que você foi injusto comigo, vai ser uma coisa que vai pegar. Então, ter sim. essa clareza melhora muito os relacionamentos, não marido e mulher, sem dúvida, mas qualquer Todos. relacionamento, não é assim? Dentro de Não, empresas. perfeito. Em qualquer relação humana, se você consegue dar significado para aquilo que você chama de valor e permitir que a pessoa saiba o que isso significa para você, ela tem a oportunidade de não te agredir, Sem sabendo dúvida. o que significa para você, né? E os valores também, eles nos dão motivação na nossa vida, né? Além dessa questão da comunicação, Sem eles dúvida. nos trazem motivação, eles nos dão permissão para fazer coisas ou não fazer coisas. Então, É o seu é, norte, né? É o que te é a minha norteia, né? É a direção. sua direção. Então, é a minha direção. Eu vou dizer se algo é certo ou errado baseado nos meus valores. Uhum. E de onde vêm esses valores, né? Quem me ensinou esses valores? Quem nos ensina esses valores? Gente, o tempo todo a gente está absorvendo coisas do mundo externo, mas os nossos pais, as pessoas que têm, né, um poder pessoal alto, as pessoas nos ensinam desde pequenininho, isso é certo, isso é errado, isso você faz, isso você não faz, né? E existem conflitos no geral, por quê? Porque eles não são estáticos, Não. né? Então, assim, um adolescente tem valores muito diferentes, talvez, de nós. Uhum. Então, enquanto eles estão valorizando os amigos, a diversão, a gente já está valorizando outras coisas. Então, a partir do momento que você casa, você muda os seus valores. Quando você tem um filho, então, Nossa. muda tudo, né? Não que você vai ter valores diferentes, mas muda a ordem de A prioridade escala, né? A desses valores. A escala deles. escala muda, né? Então, sei lá, de repente, essa pandemia, por exemplo, essa situação que a gente está vivendo, está nos fazendo rever muitos valores, coisas que eu julgava importantíssimas, hoje eu falo, sabe que não é tão importante assim? E eu Sem descubro dúvida. que outras coisas têm mais relevância para mim, que muitas vezes Eu eu nem nem tinha parado para estaria. pensar na correria. Exato, exatamente. Então, esse campo dos valores é um campo lindo, é um campo maravilhoso, que quando você estuda, você se aprofunda, ele gera um autoconhecimento tão Nossa poderoso, Senhora. Eu né? acredito que liberdade de escolha, eu diria, Wanda. De você, sabe, Exato. escolher as coisas e não se arrepender. Eu lembro uma vez, muito tempo atrás, eu Sim. não tinha ainda feito practitioner, e eu cheguei para o Neil e falei assim, não, você precisa tomar uma decisão, me ajuda. E você sabe que o Neil, ele vive Aham. as pressuposições da PNL, jamais ele me Todas. sugeriria algo. Faz isso, Aham. dá conselho, ele jamais faria isso.
Eu lembro que ele respondeu para mim assim, olha, se você não sabe o que você vai fazer, centra nos seus valores, porque você Sim, tomando uma decisão em cima dos seus valores, você nunca vai se arrepender. Veja o que é importante para você e tome a sua decisão. Então, é perfeito. quanto mais a gente tiver a capacidade, a consciência de enxergar os nossos valores e a hierarquia deles, o que está mais importante do que, você consegue tomar essas decisões, ir para frente, decidir sem se arrepender, né? Ficar menos dividida, não vou dizer que nunca você vai ficar Sim, dividida, mas você sim. vai ficar menos dividida, você vai tomar uma decisão e falar assim, não, tá aqui, tá alinhado meus valores, essa é a minha escolha e eu vou tomar essa decisão. Se vai dar certo ou não, depois eu não sei, eu posso fazer toques também, né? Sim, mas Mas que você fica você em vai se paz arrepender para em decidir, paz. Pelo menos aquela né? sensação interna, sem dúvida, melhor. É, Deixa eu te fazer uma é. pergunta. Olha, gente, se vocês Faça. tiverem. Primeiro, assim, se vocês quiserem fazer uma perguntinha, qualquer pergunta, tem um ponto de interrogação aqui. Escrevam, Isso. apertam esse pontinho de interrogação, que eu vou ver que tem a pergunta aqui, e eu já clico e a pergunta aparece para mim e para a Wanda, tá? Aí a Wanda responde. Wanda, deixa eu te Tá. perguntar uma coisa. Existe uma hierarquia de valores, Sim, uma coisa sim, mais importante. Tem coisas que são sim. fáceis de identificar. Assim, tem valor que não, esse aqui eu não abro mão de jeito nenhum, mas tem algumas coisas que começam a empatar, né? Você fala, o que será que é mais importante? Aí começa a dar aquela dúvida. Como que existe uma possibilidade da gente descobrir qual valor é mais importante nessa escala? Existe. Existe o pessoal que está aí, que já, por alguma razão já descobriu isso, já passou por cursos com a gente aí, sabe que é possível sim, né? Uhum. A gente tem conflitos internos, né? Em relação a valores. Então, por exemplo, eu tenho um valor de saúde que é importante, mas eu tenho um valor de produtividade também que é importante. Então, eu fico, poxa, eu não vou na academia porque produzir para mim é importante, aí eu perco o horário, e aí eu deixo a minha saúde de lado. Então, isso acontece internamente e acontece com o outro também. E existe uma maneira da gente descobrir essa escala, como eu falei, ela está no nível inconsciente, né? Então a gente faz atividades, exercícios de reflexão para que você descubra e construa essa escala. Essa construção da hierarquia, ela não é feita conscientemente. Então a gente tem técnica para fazer isso. Sim. Então existe Passo a maneiras de passo. fazer isso, passo a passo. Mas tem algumas perguntas, eu acho que como dica eu posso deixar para que quem está nos ouvindo aqui possa refletir sobre, né? Possa levantar hipóteses aí. Então, por exemplo, os filmes que você assiste, né? Os personagens que você se identifica em filme, em série, começa a pensar o que tem de importante, de valor ali naquela pessoa que eu me vejo, porque a gente projeta, né? Os Aham, sem dúvida. super-heróis, né? Então a gente acaba projetando. Poxa, é um cara que busca justiça, que busca fazer o que é certo. A gente projeta em políticos, enfim, em tudo. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Começa a pensar em filmes, coisas que você, músicas que você ouve, que valor que está te transmitindo ali. E tem uma frase que eu acho forte, mas que eu acho importante. Pelo que você morreria? Pelo que você está disposto a... Pelo que você Da daria a sua sua vida. vida, né? Pelo que Pelo que é você daria a sua a sua vida. vida? Uhum. Ah, a gente vê em filmes de guerra, né? Se você pensar em Coração Valente, 300, filmes que eu gosto muito, por sinal, liberdade é pelo que eles dariam. Eles deram, né? Se você pensar na história, as pessoas lutavam por liberdade. E não é a liberdade de ir e vir apenas, é a liberdade de ser você, a liberdade de ser quem você é, né? Então, são dicas importantes. E a mesma pergunta, né? Pelo que você daria a sua vida, pelo que você morreria, você pode pensar ao contrário também. Pelo que você viveria? O que você faria, né? Qual o motivo que te levaria à ação, que te motivaria a viver? Essa questão pelo que você viveria, acho que é muito importante quando a gente está falando de pessoas que estão com doenças, né, delicadas, a gente resgata isso na pessoa. Olha, você tem motivos para viver, você tem valores importantes para lutar, você tem tantas coisas para fazer. Isso dá vida para a pessoa, né? Isso dá energia. Então, quando eu falo que os valores geram motivação, nos colocam em ação, eles nos colocam em ação mesmo. Você sabe muito bem, pelo coach, a gente sabe que Sem descobrir o dúvida. valor é fundamental para você Por chegar no trás da objetivo, meta, né? sem dúvida. Se não Se tiver, você não é o teu descobrir, combustível.
eu falo que o valor é o combustível, é aquilo que te move a você realizar o que você quer. E quando você descobre isso, você amplia uma resiliência em você, você desenvolve uma resiliência que nada faz você parar. Se Exato. tiver alinhado ao seu valor, nada vai fazer você parar. E se não tiver alinhado, nada vai fazer você fazer aquilo. Então é bom a Exato. gente enxergar o que é um valor essencial para mim, o que não, de forma nenhuma eu faria na minha vida. Porque às vezes a gente começa a também negligenciar valores e aí a gente começa a viver uma vida. Aí é o contrário da felicidade. Sim, É uma exato. tristeza imensa. Eu vou apertar uma pergunta, tá, Wanda? Pode falar, amor, Vamos pode lá? falar. Vamos lá. Vamos. Eu Vamos não lá. tô vendo aqui, mas você me Olha fala. lá. Ai, que Tem chique, valores. adorei. Ah, você viu? Tem Ai, valores adorei. essenciais que todos temos igualmente? Isso é uma boa Ah, cada pergunta. ser humano cada ser humano é único, né? Pela minha experiência, do que eu vejo, tanto no esporte quanto nos cursos, há quase 20 anos fazendo isso, não muda muito os valores em si, mas os significados mudam. Uhum. Então, respeito é uma coisa que aparece muito, fidelidade, lealdade é uma coisa que aparece, justiça é uma coisa que aparece Justiça, muito, muito, muito. né? Família é um valor, pela minha família eu faço qualquer coisa, pelos meus filhos eu faço qualquer coisa, né? É uma coisa que surge muito. Então, as palavras, os rótulos são semelhantes. Agora, Mas quando você significados. começa, é isso, quando você começa a entender o que significa essa palavra, aí isso muda. Sem Então a dúvida. gente, E aí no né? practitioner isso fica muito claro a hora que a gente Muito. começa a estudar, principalmente a parte de usar uma comunicação específica. O que é Sim, respeito para você? Porque você chega para uma pessoa e fala assim, você me desrespeitou. E a pessoa, se você fica numa comunicação dessa, tudo bem, é um valor seu respeito, mas o que é desrespeitar você? Pode ser e a que outra pessoa fica assim, eu não fiz nada, gente. O que que não eu fiz fiz? nada, mas o que eu fiz? Então, por É, isso que eu falo, é você saber usar e saber entender você mesmo sim, primeiro, sem dúvida, para depois você poder entender os outros. Então, sem dúvida, o metamodelo nesse sentido é essencial para você entender até de valores, para que você possa sim. realmente perceber o que é ser injusto comigo, o que é ser injusto com você, o que é ser São respeitar um. muitas nuances, né, Viviane, para cada Muitos, um. O muitos. ser humano é único de N formas, então você não pode generalizar, é isso, e entender que todo mundo entende uma mesma coisa que você. Entendeu? A mesma coisa que o que é respeito para mim pode ser que não Sim, seja para o outro. O que é sim, sim. pontualidade para mim pode ser que não É, seja para o outro. Então, aí vai uma série exato, a gente entra em série de conflitos por causa disso, por não entender. Então, exato. eu acredito, o primeiro passo, Wanda, e eu quero a tua opinião em relação a isso, é você ter a sua escala de valores De muito bem valores. definida para que você possa começar a se comunicar com o outro ou se relacionar com o outro de uma Sim, forma melhor. Eu vou apertar é. mais perguntas, tá? Tá, Pode pode ser? apertar aí. Vamos Vamos ver. lá. Adorei essa coisa de entrar a pergunta aqui pra mim, tô achando o máximo. Como lidar quando os pais têm valores muito diferentes dos seus E conflitos? isso acontece quase nunca, né, gente? Não. Né? A gente fala dos conflitos de geração, isso acontece. Eu acho que algo importantíssimo é respeitar que eles pensam de uma forma diferente de você e procurar entender esses valores, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar numa relação de trabalho mesmo, né? De repente você se sente injustiçado no seu trabalho, ou seu pai está entendendo que você não está valorizando um gesto que ele está fazendo, eu ainda sou muito, eu defendo muito essa questão de sentar e conversar, e dialogar, e procurar entender a pessoa. Então, assim, quando você diz que está tendo um conflito com o seu pai ou com a sua mãe, a gente precisa entender do que exatamente você está falando, Sim. né? O que ele está entendendo de uma ação que você está tendo, o que você está entendendo dessa ação e procurar conversar a respeito disso. Muitas vezes é simplesmente uma falta de comunicação que está dando uma volta inteira ali, né? E pode ser resolvido com E um simples muitas vezes, significado. e muitas vezes a gente julga muito o adolescente por isso. Só que a gente também tem que enxergar, e você trabalha isso com excelência no Sim, velho jovem,
que nesse momento de adolescência, eles vão formar a própria escala de valores deles, que vai em algum momento conflitar com a dos pais. Com certeza. Então, sabe quando bate tudo no liquidificador? Na época, deixa sentar um pouco, porque ele vai conflitar, ele vai questionar os seus valores, ele vai bater em cima dos seus valores, depois ele vai até formar a escala de valores dele muito próximo, foi você que educou, mas vai ter esse primeiro conflito que é natural, não é verdade? E mesmo assim até, né, a gente pensar em mais velhos, né, não sei, você tem um filho de 24 anos, eu tenho um filho de mais de 20 anos também, em algum momento a forma que eles enxergam o mundo é diferente da nossa, não significa que é melhor ou pior, significa que é diferente. E ele está valorizando coisas que eu não estou enxergando, né? Ou ele não está, eu não estou conseguindo ser eficiente na comunicação. Isso. Ele não está enxergando o que a gente já viveu. Né? Exato. Ele não está enxergando o que a gente já viveu e às vezes não é a gente contando a nossa experiência que vai resolver. Agora, na maioria das vezes, né, Vi? Não, por isso tem que passar por ela. Por isso que eu acho espetacular quando eu falo do DL Jovem, onde o jovem já cria uma escala de valores Você direciona. Definidas, ele já vai direcionar as atitudes dele, as decisões que ele vai tomar desde cedo. Eu acho que tem mais perguntas. Espera aí, deixa eu apertar aqui, vamos lá. ver. Cadê? Como identificar os valores do seu companheiro? Essa pergunta é quente. Diogo, essa é das boas, hein? Adorei, Diogo! Bom, dentro do curso, né, o Transformação Essencial, a gente tem vários exercícios para que isso aconteça, né? Mas, no dia a dia, você está tomando um chopp, você está comendo uma pizza, você está vendo um filme, você já começa a perceber, né? Você pode perguntar abertamente o que você acha importante na sua vida, o que você valoriza, o que é importante para você na sua vida? E a pessoa vai falar, família para mim acima de tudo, a espiritualidade, eu gosto muito de me divertir, de sair, né? Ou aí você já começa a fazer leituras. Então eu acho que num contexto social, num contexto informal, é perguntando mesmo. Simples assim. E observando as atitudes da pessoa. Eu ia falar, perguntando, observando, percebendo. Observando muito. Muito. Olha, se para você abre os olhos, ó. Se para você, por exemplo, poupar é um valor importante, falando financeiramente, para você a organização financeira é algo importante. E você está se relacionando com uma pessoa que você percebe que gasta, que não pergunta preço, que vai a rodo, que não tem reserva, que não se preocupa, vamos viver o hoje, o amanhã não existe. E você é a pessoa que gosta de pensar no amanhã, existe uma possibilidade muito grande de você ter problemas no futuro com isso. Com certeza, quando juntar, é o que eu falo, enquanto está separado, tudo bem, cada um vive o seu valor, mas quando isso vira uma coisa única, e isso em qualquer relação, tá? Sim. Na profissional, na de relacionamento marido, mulher, qualquer uma. A hora que isso vai se tornar uma coisa única, vai conflitar. Então é bom você observar mesmo comportamentos da pessoa, como ela vive. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa, você ama sair, a pessoa não gosta de sair de casa. Você vai tolerando enquanto você está namorando, mas e depois? E o pior, Vi, e eu já passei por isso, porque eu já passei por um casamento, e, enfim, você tem a ilusão de que você vai mudar. Que, depois eu mudo. Não muda. Depois eu convenço. E assim, você pode mexer aqui e ali, mas não vai. É algo que é fundamental para a pessoa, né? Então é muito delicado isso, né? Então, sei lá, eu adoro viajar e meu marido detesta, por exemplo. Só que ele não me proíbe. Eu tenho a minha liberdade de fazer o que eu quero. Então, aí que tá. Eu ia falar isso. Não é que você seja impossível viver junto, porque no teu exemplo mesmo, você adora viajar, o Alê não gosta. Mas aí, o que aconteceu? Você sabe que você gosta e você sabe que ele não gosta, e um respeita o outro. E acabou. Entendeu? Mas aí que tá. Se você não conseguir enxergar isso numa relação, se você não conseguir enxergar o que é importante para o outro, e respeitar. E respeitar, e até apoiar. Né? Apoiar. Né? Quando também estou casada pela segunda vez, quando eu conheci o Luiz Augusto, a primeira coisa que eu falei, minha vida é assim, eu não fico em casa final de semana, eu estou trabalhando, você vai aguentar?
Você topa? Tamo junto? Topa, né? E ter essa clareza na hora que você está se relacionando, seja qual for o tipo de relação, se profissional, comercial, relacionamento marido e mulher, tem que ter essa abertura de diálogo. E primeiro você tem que enxergar os teus valores e depois você poder fazer isso de uma forma aberta. Você vai aguentar, minha vida? E respondendo o Diogo, e entrando nisso que você está falando, entra um valor importante, pelo menos para mim, que é a transparência. Né? Eu chamo isso de transparência. É você jogar limpo com a pessoa e ela ter a oportunidade de decidir se ela quer aquilo ou ela não quer, em qualquer relação. Eu acho. Ele poderia dizer não. Não, não vou, não. Eu sou uma pessoa que não abro mão dos meus finais de semana. Não quero viver com uma pessoa assim. Ótimo, tenho direito também. Então, mas você ter claro, você deixar claro do que você não abre mão. Tem mais uma pergunta aqui, Wanda, peraí. Tá, vamos lá. Gente, enquanto a Via abre, parece muito óbvio isso que a gente está falando, mas a gente sabe que no dia a dia não funciona muito assim, né? Vamos lá. Olha lá, a Melissa perguntou assim, pensando em valores, cada um tem os seus. Então, podemos entender que não existe certo ou errado? Correto? Não existe mesmo. Não existe certo ou errado. Existe o que é importante para a pessoa. É o que é importante para a pessoa. Não existe uma hierarquia boa ou ruim. A minha é melhor que a da Viviane é melhor que a minha. Existe a minha. Existe a dela. Simples assim. Então não existe certo ou errado. Existe o que é importante e o que é valoroso para a pessoa. A partir do momento que vocês têm essa noção, você já começa a ser uma pessoa mais feliz. Porque você deixa de sofrer por tanta coisa. Sofrer menos e respeitar mais. Eu acredito nisso. E respeitar mais. Sofrer menos e respeitar mais. E aí você passa também a ter uma comunicação muito mais eficiente com qualquer pessoa. Para dizer, olha, isso, eu não curti, isso me ofende, isso não é legal. Que você se poupa de tanta coisa, de tanto desgaste, de tanto estresse. Então, na minha visão, e por isso eu coloquei a gente pensando nos valores como um fator importante para a felicidade, porque, na minha opinião, E a partir do momento que você consegue fazer isso, meu Deus, é como se nossa, como eu demorei para enxergar isso. A Fê está dizendo isso. Isso é libertador. Eu acredito que isso é libertador. É libertador. É você parar de sofrer, você parar de cobrar, você parar de se cobrar, você parar de julgar. Né? Meu valor é importante para mim, mas isso acontece muito, eu vejo, Wanda, também dentro de empresas, onde a pessoa entra numa empresa e começa a conflitar os valores dela com algumas atitudes dentro da empresa. A pessoa começa a sofrer ali dentro, e se ela não entender e ela conseguir arrumar um mecanismo de conseguir exercer o trabalho dela sem ferir os valores dela, ela vai ser infeliz ali, ela né? vai. Se ela não conseguir, vai ser infeliz. E uma hora você tem que criar alguns mecanismos de defesa, porque nunca vai ser 100%. É difícil. Graças a Deus a gente tem a sorte de trabalhar num lugar onde tem muito autoconhecimento, a gente sabe que existe isso, a gente consegue enxergar o valor do outro, respeitar. Entendeu? É diferente, a gente sabe lidar melhor. Mas muitas empresas sofrem por causa disso. Onde o mundo não sabe muitas vezes. O mundo não sabe disso. E eu queria até conversar com você, Wanda, passando num ponto ainda maior, porque tem valores na gente que... Tem alguns que a gente negocia. Por exemplo, dentro de uma empresa, um valor está conflitando com o valor da empresa, mas existe uma forma de você negociar e continuar trabalhando sem ferir os seus valores. Mas quando a gente está falando de valor essencial, é aquele... Você não negocia. Então, como que a gente faz aí quando for valor essencial? Você não negocia. Então, eu acho que eu vou cair de novo nessa questão da transparência, né? Você pode, eu penso, se abrir na empresa, olha, isso para mim não dá. Eu não faço isso. Muitas pessoas atrelam isso a questões relacionadas à honestidade, né? A ética. A ética é algo muito forte. Eu particularmente, já tive situações, eu falei, olha, isso eu não faço, eu não vou fazer, e tome a decisão que você julgar necessário. Não vou fazer. Né? Então, quando você tem essa clareza, você consegue se posicionar. Sem dúvida. E assumir, né, as consequências desse posicionamento. Eu preferiria não estar num lugar onde eu tivesse que passar por cima da minha ética, por exemplo. Que para mim é muito, acho que para nós todos, né, é muito, muito forte.
A Então, gente assim, consegue ser mais assertivo, concorda? Se você, muito, você consegue muito. desenvolver assertividade a partir disso, porque você sabe exatamente o que você quer e o que você não quer, o que você vai fazer e o que você absolutamente não faz e Exato. Eu ponto. conheço os meus limites. Eu vou até a página 2. Dali pra frente, aí é Aham. demais pra mim. Aí é dor, é sofrimento. Posso ficar. Tem pessoas que ficam doentes nos locais de trabalho porque se Por causa submetem a disso. coisas, só que eles não sabem. Que É é isso isso. que é isso. Porque como os É. valores são inconscientes, a pessoa sofre, ela somatiza, ela tem síndrome do pânico, ela tem depressão, o corpo dá um jeito de dar vazão para aquilo, sofre de ansiedade, mas a pessoa muitas vezes não sabe o porquê ela está sentindo aquilo. Sem dúvida. Chega a ser triste, né? Mas assim, Muito. infelizmente acontece muito isso. A pessoa É começa muito comum. a adoecer, sofrer, entrar num processo de depressão, porque ela não conhece ela mesma. Porque se ela já tivesse vivendo, por exemplo, se for algo relacionado a valores, e ela já tivesse determinado até aqui eu vou, isso aqui eu não vou, e saber dizer, né, ó, não, de jeito nenhum, ela já teria cortado aquilo que estava impedindo a felicidade. A gente até conversou muito sobre isso, Wanda, eu queria voltar até o próprio Sim. tema da live. A gente falou muito sobre felicidade. E eu acredito que foi muito bem escolhido por você esse tema, porque como os valores, ele é o teu norte, a tua motivação, é o que É o guia. é a tua guia, é o teu combustível, tudo que você faz está ligado a ele, isso automaticamente está ligado à sua felicidade ou infelicidade. Então, Exato. por O mais que contrário também é você... verdadeiro, Sim, o contrário né? também é verdadeiro. Então, quando você consegue, e quando eu fiz o TI, eu acho o TI assim, de um primor, de uma qualidade, de você conseguir É chegar um em valores presente que eu ganhei do essenciais. Neil, que foi o É, máximo, é um grande é. presente mesmo. E você conseguir atingir a sua essência chegando nos teus valores essenciais. Eu falo assim, gente, quando você consegue fazer isso, você consegue se livrar de tantas coisas que te impedem de ir atrás da sua felicidade, de tantas amarras que você Sim, se colocou, de tanta culpa que você carregou sim. por viver o valor do outro, porque isso também Isso é muito comum. acontece. Isso é muito Você comum. viver os valores do outro, aquilo é importante para o outro, e você começa a ir na caminhada do outro, Que não é a abrindo mão de, sua, né? abrindo mão de todos os seus valores para que você possa ser feliz com alguém ou com alguma situação. Então, nesse ponto, Wanda, realmente é libertador. Eu quero muito É. que você fale para a gente sobre isso, sobre os valores essenciais e como a gente pode realmente buscar essa felicidade através do alinhamento dos nossos valores. Eu coloquei 3 fatores, né, dentro da live, assim, que na minha opinião, regem, são guias para essa felicidade. Então, a gente tem esses valores, os valores essenciais, ter consciência deles. Isso facilitaria muito a vida das pessoas se elas percebessem, né, o que é Aham. meu, o que é do outro, eu me posicionar, isso me ajuda a tomar decisões mais assertivas na minha vida do que eu quero, do que eu não quero, ok. Então, eu tendo essa consciência, beleza. E aí, através desses valores, eles dão sustentação, eles dão base para algo que eu acho fundamental na conquista da felicidade, que é a nossa missão de vida. Ah, Então, assim, poxa. quando eu tenho os meus valores ali, os meus valores, eles são a forma, eles são o meio que eu vou usar para colocar minha missão de vida em prática, né? Nossa. Então, conhecer a sua missão, saber o porquê você está aqui. Então, os meus valores, eles são o como eu vou expressar a minha missão no mundo. E muitas dores vêm disso também. Eu não conheço os meus valores, eu não consigo entender o porquê que eu estou aqui, porque vamos pensar, se tudo no mundo tem uma função, né? A árvore tem função, a grama tem função, um coelho tem uma função no nosso ecossistema, nossa orelha, nosso nariz, o dedinho tem uma função, tudo tem uma função, gente, a gente tem uma também, né? Sim. E é muito existencial essa busca. O que eu estou fazendo aqui?
por que que eu estou aqui. E essa clareza, essa consciência dos nossos valores, ele vai dando sustentação para isso. Sem dúvida. Porque eu posso até ter uma ideia, né, do que eu estou fazendo aqui, mas se eu não tenho o como fazer isso, e os meus valores me dão esse meio. Sem então, dúvida. por exemplo, eu tenho a missão de ser um instrumento de evolução na vida das pessoas através dos meus valores, através Sem da dúvida. ética, através do bom humor, através do humor. São os meios que eu uso para colocar esse valor Para colocar a sua missão em prática. Perfeito. Então, perfeito. saber a sua missão é algo fundamental para que você também esteja neste guia da felicidade, né? Então, assim, a minha missão é aquilo que me diferencia das pessoas, é aquilo que normalmente ela é em direção ao outro, é que eu faço para o outro, é como eu ajudo o outro, né? Eu falo muito isso, a gente está aqui para servir. E na verdade, eu aprendi isso com o Neil muito ao longo todos esses anos. Eu falo que eu sou muito fruto do INEX, de tudo que eu aprendi no INEX. A gente está aqui para servir as pessoas, a gente está aqui para ser útil para as pessoas, de uma forma muito ampla falando, né? Então, nos nossos cursos, eu sei que você trabalha a missão no coach, o master, o TE, o practitioner, porque é muito importante. Tem dúvida. É muito importante. Não tem dúvida. E a clareza disso faz com que a gente... Eu fico assim, eu não quero entrar na questão política, eu não quero entrar. Mas olha como a gente pode enxergar. A gente está passando um dilema onde ou você fica dentro de casa ou você vai trabalhar. As duas coisas são importantes. Você precisa trabalhar, porque senão você não vai prover a sua família. Mas se você sair de casa, você vai prejudicar pessoas, ou se prejudicar. Então a questão aqui, que eu vejo, Wanda, e eu acredito que o TE vai nos ajudando a esclarecer isso, não adianta discutir trabalhar ou ficar em casa. Vamos discutir vida? Vida. Que eu está acima de tudo. Que está mais, né? Então, quando você vai segmentando para buscar alguma coisa em comum, vida é importante para quem quer ficar em casa? Vida é importante para quem quer trabalhar? Então, aí a gente vai conversar. Então, eu acredito que muito nesses exercícios que o TE traz, de você ir segmentando para ver o que é mais importante, para você conseguir formar a sua escala de valores, e a partir daí falar assim, esse aqui top número 10, então eu tenho o top número 1, esse aqui eu posso até que negociar, ele está no top 10. Quanto mais alto, menos você vai negociar. Se está no top 1, não adianta conversar comigo, que não abro mão. Não tem negociação. Então, não tem negociação. Então, para isso, e por isso, eu acredito que muito a escala de valores e você chegar à missão, e principalmente enxergar os valores essenciais, é um exercício lindo, é um exercício libertador, como a Fernanda falou. Eu vi muita gente aqui, tem muita gente querida, que a gente está conversando, acaba não dando tempo de conversar. Não está lendo, né? Não dá tempo de conversar com todo mundo. A Rosângela está aqui, ele está aqui, a Dalci, que sempre nos acompanha, o Marco. Não dá para falar, é tão interessante a conversa e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão falando, que a gente fica aqui. Mas se tiver pergunta aí que você perceber que dá para responder, você manda. Se tem mais alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu ver. Não, agora não tem mais perguntas. Não. Então, se o pessoal quiser fazer mais algumas perguntas, estamos aqui. Mas eu acredito isso, Wanda, que essa autoconsciência e você, principalmente de uma escala de valores bem definidas, chegando até aos seus valores essenciais, faz você realmente... E é como eu falei, esses valores sustentam muita coisa. Então, eles sustentam a minha missão e vão sustentar o terceiro ponto que eu acredito que vai em direção à nossa felicidade, que é o nosso estado essencial. Sem dúvida. Conhecer a sua essência, é saber quem é você. Ok, eu conheço os meus valores, eu sei por que eu estou aqui, eu quero saber quem eu sou. Nossa. E eu não sou o meu nome, eu não sou o que eu faço, eu não sou mãe de ninguém. Quem eu sou essencialmente, né? E o Neil brilhantemente explica isso, eu gosto muito, né? E ele fala, a tua essência é o que te caracteriza, é aquilo que te torna único. Né? A essência de um perfume, a essência de uma comida, é aquilo que caracteriza aquele prato, é aquilo que caracteriza aquele perfume, que te faz único.
Meu, cara, é muito maravilhoso isso. O que que me faz único Maravilhoso. nesse mundo? Então, Sem você pode dúvida. ter muitas ideias, mas na hora que você vivencia, então a gente tem lá 10 passos lógicos, como tudo na programação neurolinguística é lógica. É Passo exercício número um, um, passo um, dois, três. É um, dois, totalmente. três, né? É, Chegou no 10, você está vivenciando o estado pleno de essência. E você tem essa maravilhoso. vivência a partir, né, de toda essa base que foi construída, da sua missão, né, do que é importante para você, das suas qualidades como pessoa, dos seus valores. Você se torna imparável. Quando você Ah, coloca a sem tua dúvida. essência com todo esse suporte no seu dia a dia, uma vez me perguntaram isso no T, Wanda, mas então você não. Sua vida é maravilhosa, né? Sua vida é o quê? Sua vida é uau! Sua vida é incrível. Gente, né? A gente tem problemas, a gente tem desafios, a gente tem tristeza, tem dores, tem tudo isso, mas eu sou uma pessoa feliz. É diferente, né? Então, assim, eu me considero extremamente feliz. Mas isso não quer dizer que eu não tenha momentos de tristeza, momentos de desafios, momentos de angústia, como todo ser humano, Exatamente. Eu acredito né? que a Mas essa gente base tem. dá muita força. Eu acredito isso. Eu acredito a gente vai sim, a gente vai passar por momentos de desafios, de adversidade, de tristezas, tal. Agora, a hora que você pega essa autoconsciência e essas ferramentas que a gente vai adquirindo para lidar com essas situações, pô, tô aqui, ó, não sei o que fazer. Bom, vou centrar nos meus valores, deixa eu ver o que que é importante aqui, o que que eu abro mão, o que que eu não abro mão. Então, a hora que você começa a Exato, fazer uma análise assim, e com ferramentas para fazer isso, você não fica tão perdida, você sofre menos tempo. Não é que você não vai sofrer, você vai exato. sofrer, mas você vai sofrer por menos tempo, porque logo você vai achar um recurso, uma habilidade, uma competência, uma técnica Sim. que vai te fazer, ó, esse é o caminho. Pode ser que dê certo, pode ser que não, mas aí você sabe que você vai ter outra ferramenta e outra ferramenta e outra ferramenta, e assim você vai se trabalhando. Quer dizer, você sofre Aí você menos acaba tendo uma tempo oficina inteira a para te ajudar a favor, decidir coisas, né? a favor. E aí você Aquela olha para a vez tua que o Neil, missão. sem dúvida, aquela vez que o Neil me respondeu isso, que eu falei, não sei o que eu faço, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu sei que, na época que eu não tinha practitioner, eu não entendia ele não me ajudar. Mas jamais ele falaria, faz isso, E se a foi a maior primeira ajuda, né? foi, A a maior primeira ajuda. pressuposição da PNL é mapa não é território. Como que a pessoa pode falar o que você tem que fazer? Mas ele fala assim, você não sabe o que você faz? Centra nos seus valores. Né? Centra nos seus valores que você não vai se arrepender. Então, quando a gente tem essa consciência, quando você senta, que você faz uma análise, que você tem carinho por Sim, você, carinho por aprender coisas para que possam te ajudar a lidar com você melhor, com o outro melhor, isso faz muita diferença. Então, a primeira coisa que eu quero, Wanda, primeiro é te agradecer aqui por ah, toda. gente, eu amo. Eu também. Olha, não é à toa que a gente colocou a mesma coisa. Acho que a gente... Ai, eu me arrumei pra live, gente, que eu não saio de casa. Eu também amo, porque a gente começa a conversar de um assunto que com certeza transformou a sua vida, como transformou a minha, Muito. e que a gente sabe que transforma a vida das pessoas, porque a gente encontra pessoas maravilhosas. Essas pessoas que estão nos escutando aqui sabem que passaram por algum estágio com a gente, já estiveram. Quem não esteve é porque também tem interesse em estar, Tá curioso está pra entender, curioso né? para entender, para buscar ferramentas. Então, a primeira coisa que eu quero é parabenizar você por todo o teu conhecimento, por toda a tua abertura, por toda a tua generosidade de passar tudo que você sabe. Eu amo Agra... muito o que eu faço, Eu nossa. sei, eu sei. A gente realmente a gente faz Sou muito isso. apaixonada. Os nossos valores estão alinhados à nossa Ó, missão e muito alinhados. é. E quero também agradecer todo mundo que está nos acompanhando por estar aqui ouvindo e falando assim, puxa, no que eu posso, a partir do que elas falaram, dar uma melhorada aqui ou ali, ou no meu relacionamento, caiu uma ficha aqui para mim que, putz, eu estou fazendo isso. Essa consciência que faz com que a gente consiga mudar. Sim, A gente só consegue mudar com consciência, não é, Wanda? não tem outra forma. Eu acho que o autodesenvolvimento, o autoconhecimento é o grande diferencial no mundo hoje, né? E a dica que eu quero deixar é assim, pergunta o que é importante. Ah, eu estou vivendo uma situação ou que está me incomodando ou muito boa. O que é importante? O que é relevante? O que eu valorizo aqui?
eu vou, ou existe, né, ali o valor ou a ausência dele. Sem dúvida. Então, eu vou conseguir entender o que tem de importante ou o que está faltando ali. E quando eu identifico isso, pergunta, o que é importante para mim nisso que eu estou vivendo? Tá, o que está faltando ali que não tem? Ah, está faltando justiça, está faltando união, está faltando comprometimento. Opa, então são valores que estão me incomodando. Dói, dá aquela coisinha aqui, ó. Dá um aquele apertozinho vazio, aqui. né? A gente tem sinestesia, a gente sente quando tem alguma coisa não está indo bem, né? Então, pessoal, fica a dica aqui para vocês. Eu agradeço muito a audiência, vocês terem permitido, né, doado esse tempo para nos ouvir. É uma maneira da gente exercer a nossa missão, né, Vi? Sem adaptada, dúvida. mas a gente está exercendo, a gente está levando conhecimento e evolução para vocês. Não dá para a gente falar tudo, entrar muito nos detalhes, ficaria muito extenso, mas eu espero ter contribuído para ajudar vocês. E lembre-se sempre disso, a felicidade, ela é linear, ela é algo de longo prazo, não se cobrem tanto, né? Vamos com calma, vai analisando passo a passo, vai analisando seus valores, sua missão de vida, procura aí buscar a sua essência, o que é importante para você. Eu tenho certeza que vai melhorar e a tua vida vai ficar cada vez melhor. Se alguém tiver, gente, perguntas que por acaso eu não respondi, quiser mandar no meu direct, pode mandar, eu respondo. A Vi também muito disponível. O que vocês precisarem, porque não dá tempo, né, Vi, de responder às vezes todo mundo aqui. Sem dúvida. Outra coisa que você falando, eu também quero deixar de dica, é assim, a gente não tem uma missão só, a gente tem várias missões. Várias. Então, assim, a sua missão como filho, como pai, como amigo, como profissional. E nessas Sim. missões, cada uma delas, o que eu valorizo? O que eu valorizo na minha amizade? O que eu valorizo na minha relação com meu pai, com meu filho, com meu parceiro? Quais são os valores que eu tenho em cada missão que eu exerço na minha vida? Isso também pode te dar um grande norte. Sim, então, e missão é prazer, né? Missão é prazer. Super prazer. Se você está tendo prazer, você está no caminho, você está na direção. E se eu tenho prazer, eu tenho felicidade. Sem dúvida, é isso aí. Gente, eu quero agradecer demais. Entrou aqui a eu também. A Gabi, muita gente querida, o Cris que está sempre com a gente. Eu quero agradecer a todos vocês, mesmo quem eu não falei, eu sempre falo que minha criança adaptada, seu pai principalmente amoroso. meu pai amoroso, me impedem de repente deixar alguém para trás. Mas eu amo todos vocês, eu tenho certeza que em breve a gente vai estar junto aí, tá? E cuidem-se e pensem agora, nessa noite principalmente, assim, a hora que for deitar, assim, o que é importante para mim? O que é importante? O que eu valorizo? O que eu valorizo aqui na minha vida, ou com o meu parceiro, e nessas situações que a gente vai vivendo. Wanda, muito obrigada. Fih, obrigada. Parabéns pelo trabalho que você exerce. Você sabe que eu sou sua fã número 1. É recíproco. A gente sabe que a gente realmente faz um trabalho com muito carinho, com muito amor. Isso, eu acredito que isso seja um valor muito importante nosso, principalmente fazer com amor, com excelência. Então, a gente também ama muito vocês, viu, Vanessa? A Vanessa, pois amo vocês, suas lindas. A gente ama muito vocês também. Eu queria agradecer também, viu, Vi? Porque eu sei que tem muita gente aqui que fez curso com a gente, fez coach, fez master, fez L Jovem. Pessoas que não fizeram curso, mas que estão, como você mostrou, curiosas, né? Que estão aqui com a gente. Então, assim, olha, eu fico muito grata mesmo pela audiência e espero ter contribuído, espero que vocês possam ter uma vida melhor a partir do conhecimento que a gente trouxe hoje para vocês aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada também. Linda. Vocês lembrem, gente, deixa eu dar um recadinho. Entra lá no canal do INEX, no YouTube. Sim. Entra lá que tem muita coisa bacana. A gente também está baixando as lives. As lives, né, Vi? Vão ficar lá, que a gente já fez, que também foram bem legais. Sim. Entrem lá que vocês vão gostar. Tem as dicas de filmes. Tem muita coisa bacana para a gente acompanhar, tá bom? Obrigada, viu? Gente, foi um amanhã a gente prazer. está de volta aqui. E, Wanda, muito obrigada, que a sua semana seja iluminada e que a gente possa curtir. A gente se vê amanhã na próxima live, então. Beijo, Beijo gente. pra todos. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau. Beijo.